E seguimos com a transmissão ao vivo pelo site O DF que a gente quer e nos canais do projeto no YouTube e no Facebook. Os links estão aí no rodapé do site. Também quero agradecer os seus comentários, as suas perguntas. Elas já estão sendo computadas aqui pela nossa equipe. Agradecer ao público presencial que está chegando aqui no Museu Nacional. As portas estão abertas, entrada gratuita, a coisa está esquentando aqui e toda a população que nos assiste virtualmente está aqui no museu também. Pode participar do evento, sim, enviando os seus comentários, as suas perguntas para os nossos membros do painel. Eles vão responder se der tempo durante o evento ou após o evento. A gente quer ouvir a sua opinião, as suas questões são muito importantes para nós. No chat no YouTube, no Messenger do Facebook ou no próprio site, o DF que a gente quer, participe conosco. E para compor o próximo painel, convidamos a senhora Rosângela Gravia, membro do Eixo de Desenvolvimento Econômico do CODES-DF, e como debatedores convidamos as senhoras Emily França de Paula e Maria Rosa Ravelli. Samantha Salum, jornalista e colunista do Correio Brasiliense, será a nossa mediadora. Podemos começar? Bom dia a todos e a todas. Agradecer esse convite de poder participar aqui de um debate tão importante. Todos que moram e que amam Brasília, o Distrito Federal, precisam participar dessa reflexão, desse futuro sobre o DF que a gente quer. E a gente está aqui com 3 convidadas especiais para a gente debater o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Que perspectivas nós podemos esperar para termos empregabilidade na nossa capital federal, para fomentar a economia, mas de uma maneira sustentável, de uma maneira não poluente, de uma maneira que preserve o nosso conceito, o conceito de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer, de Juscelino Kubitschek e de tantas outras pessoas importantes que participaram da concepção e da construção dessa cidade, que nasceu como um símbolo do modernismo. Estamos comemorando, marcando esse ano, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, e Brasília, que ocorreu em São Paulo, mas Brasília é um pouco fruto dessa visão modernista da gente ter no Brasil uma capital federal que fosse referência para o país em termos sociais, em termos econômicos, em termos de cidadania. E é importante a gente nos perguntar, prestes aos 62 anos da nossa capital, a serem celebrados dia 21 de abril, estamos às vésperas do aniversário de Brasília, onde estamos e para onde vamos. E vamos agora, então, mais especificamente, falar da questão do desenvolvimento econômico. O Distrito Federal, a matriz econômica dele está muito ligada, enraizada no setor público. O setor público é o maior provedor dos empregos, é o maior comprador de serviços e produtos ainda. Como o Distrito Federal pode criar um planejamento para mudar essa matriz econômica que já se mostra saturada? Nós não podemos mais depender tanto do Estado como vínhamos dependendo. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, que são aquelas verba repassada pela União, principalmente para sustentar as áreas de saúde, educação e segurança, já não comporta as necessidades e as demandas dos serviços públicos de uma população que cresce cada vez mais, onde encontrarmos empregos para essa população fora do setor público. Bom, vamos começar agora a dar a palavra para as nossas convidadas, para a apresentação de Rosângela Gravia, membro do Eixo de Desenvolvimento Econômico do CODES-DF, e vão com as debatedoras Emily França de Paula e Maria Rosa Ravelli. Vamos começar, Rosângela? Bem-vindas. Bom dia, muito obrigada. Obrigada a todos.
Obrigado ao Paulo Muniz, e obrigado que começou tudo, e obrigado ao Leonardo, nosso presidente, que está nos dando essa oportunidade de poder pensar e dar continuidade nessa pensar o DF como a gente quer. Hoje eu estou no lugar do meu líder, o Ricardo Caldas, mas nada é coincidência, né, gente? Olha aqui, 3 mulheres falando para os nossos grandes homens e grandes... 3 mulheres falando sobre nossos grandes homens na batuta encantadora, da sua batuta encantadora, porque, assim, não é coincidência, né? Não é coincidência. Eu agradeço muito essa confiança dada, porque nós vimos aqui na apresentação da Marcoplan a necessidade de ter a mulher indo para o setor produtivo e trazendo também, ajudando a sociedade a viver melhor. Eu agradeço essa grande oportunidade. O nosso eixo de desenvolvimento econômico, ele é formado pela área de turismo, indústria, comércio, agricultura e serviços, né? Nós estamos... Outra coisa que também é muito interessante é que os próprios hackathons e a sociedade, ela vem trazendo exatamente aquilo que nós estamos enxergando no nosso planejamento estratégico, que é a confirmação das cidades autônomas. Então, para isso, nós iniciamos, lá junto, há 4 anos atrás, o nosso primeiro planejamento estratégico, e estamos dando continuidade para os próximos 40, até 2040. Né? A nossa visão de futuro, né, é um DF como centro do país compatível com o sonho de JK, próspero, com desenvolvimento econômico sustentável, inovador, integrado e estruturante, mais humano, equilibrado, com economia e socialmente e ambientalmente. Essa é a nossa visão de futuro, é aquilo que a gente quer. E nós temos 5 planos de ação, né, no nosso planejamento estratégico. A implementação de polos de desenvolvimento voltados para a tecnologia de fronteira, porque nós temos que pensar sempre Distrito Federal e a RID. Nós somos um só, não podemos nos separar, nós somos um só. Capacitação, pesquisa com emergência de produtos competitivos para o mercado doméstico e externo, e aqueles polos ancorados na existência de empregabilidade e competitividade. Sabemos que o nosso maior desafio é o emprego, é ter onde se trabalhar, porque quando podemos pagar nossos boletos, podemos viver com mais tranquilidade, podemos pensar, né? O nosso segundo planejamento estratégico, nosso segundo meta, né, no nosso planejamento estratégico, é a logística de transporte e mobilidade urbana centradas em trilhos, nos principais eixos para a matriz de transporte. O nosso terceiro ponto é o novo urbanismo no termos de conceitos de cidade para as pessoas. Isso é muito importante. A morada próxima ao local de trabalho, oferecimento de serviços públicos completos e sustentáveis, os chamados ecodistritos, né, ecosbairros, viver, trabalhar e se divertir, estar com a família e ter uma qualidade de vida. Quando nós trabalhamos perto da nossa casa, quando nós vivemos e podemos ter temos toda a estrutura para que possa ter uma sanidade, né, mental e física para a nossa família, nós podemos ter mais paz e poder viver com uma qualidade de vida melhor. O nosso quarto ponto é criar um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta de reformulação das legislações tributárias do Distrito Federal. Isso é muito importante, porque nas outras unidades de federação, elas estão muito focadas para o desenvolvimento, e o Distrito Federal esqueceu um pouco. E a Marcoplan nos trouxe números muito bons, junto com a Condeplan, né, que 80% do nosso emprego ele está nessas áreas. Ela está na área de turismo, de serviço, de comércio, de agricultura, de indústria.
é nessas áreas que nós temos que focar o nosso emprego, que é onde ele está. Agora, ele está como? De que forma? Desordenadamente? Ordenadamente? Como é que estamos? 20% o governo absorve. E os outros 80% estão com quem? Estamos com nós, gente. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que agarrar. Nós, a sociedade. A sociedade livre é que tem que pegar isso, ter coragem, ter condições e fazer com que isso aconteça. Tá? E nós temos o último que, se a gente conseguir pelo menos os 5, vai estar excelente, porque são muito grandes, né? É a transição para a logística expressa mediante utilização da fonte de energia limpa nas entregas urbanas. Isso é muito importante que nós tenhamos essa responsabilidade. Nós estamos no Cerrado, né? E nós temos um ecossistema que nós temos que ter muita responsabilidade sobre ele. E a Ana Maria falou muito bem sobre isso, a Gisele também. A responsabilidade sobre o nosso solo, a responsabilidade sobre tudo aquilo que nós fazemos dentro da nossa cidade. Então, e eu me sinto, Salu, muito legitimada em falar sobre esses assuntos, porque eu nasci em Taguatinga, sou uma taguatinguense, cresci dentro de uma cidade que trabalha. E eu cresci minha adolescência e toda a minha adolescência até minha juventude dentro de uma indústria, e depois dentro do comércio, depois dentro do serviço, e depois dentro da agricultura. Então, eu realmente, apesar de usar saia, eu me sinto completamente legitimada a dizer que a nossa sociedade, o Distrito Federal e o entorno têm todas as condições de fazer um pleno emprego nessa cidade, de desenvolver com responsabilidade, e não pensando apenas no próprio umbigo, né? Nós precisamos de pensar juntos. E essa cidade pensa junto, gente. Nós temos um CODESE que nós temos no Brasil, nós temos em Maringá, Goiânia e Manaus. Olha só, são 23 estados da federação, unidades, né? E nós estamos aqui dando esse show. Muito obrigada, meu tempo está acabando. Eu agradeço muito a todos, e principalmente aos hackathons, que, quando escutando a entrevista, né, que foi feita agora com o Leonardo, eu fiquei assim, impressionada, escutei 2, 3 vezes, porque exatamente o que a sociedade quer, o que os hackathons colocaram, estão praticamente colocadas aqui. Ou seja, cidades independentes, cidades fortes, cidades que possam ter legitimidade, honra, para poder tocar em frente e viver feliz. Muito obrigada. A Rosângela, na sua excelente apresentação, tocou num termo que a gente fala muito, mas que é importante trazer aqui para a realidade, que é cidades inteligentes. Né? O que é o conceito de cidade inteligente? E como a Rosângela falou, é morar perto do trabalho, evitar grandes deslocamentos. É importante porque tem impacto no meio ambiente, tem um impacto na qualidade de vida do cidadão, porque a gente sabe que a coisa mais estressante que tem é o deslocamento de casa, trabalho, casa. Na pandemia, o home office mostrou que teve o lado positivo, né, o home office, de mostrar que é possível, sim, trabalhar, ter a sua atividade profissional sem grandes deslocamentos. Mas agora que as coisas pós-vacinação estão, digamos, voltando, entre aspas, ao normal, a gente vê que o trânsito, os coletivos, os ônibus voltaram a ficar lotados, enfim. E eu achava interessante, então, passar a palavra agora para a Maria Rosa, que é do GT de Mobilidade, para fazer a sua reflexão, colocar aqui para a gente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre como o Distrito Federal pode ter essas cidades, essas 33 regiões como cidades inteligentes, e como podemos integrá-la para que a capital federal seja uma capital inteligente. Oi, obrigada. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento com o CODESE, que
como você colocou, né, nós somos uma das cidades do país que reúne empreendedores, acadêmicos e representantes das comunidades, das entidades comunitárias, para pensar a sua cidade. Eu vou falar rapidamente, o meu foco vai ser o trem Brasília-Goiânia. E há toda uma lenda, uma narrativa de que trilhos, de que metrô, trem intercidades, metrô leve de superfície, que isso demora, que isso é muito caro, que isso não se sustenta. E é o contrário que a gente vê nos países, nas cidades mais avançadas do mundo hoje. É um grande esforço para remodelar os trilhos antigos e dar continuidade com tecnologias mais modernas. E isso praticamente de forma autossustentada. E é uma pena a gente até imaginar se há mais de umas 2 décadas se sonhou um trem para... Como Juscelino havia feito um trem de Brasília até São Paulo, acho que até o Rio de Janeiro, não é? Belo Horizonte. E, infelizmente, isso foi morrendo, esse trem para passageiros, e também morreu o trem de cargas para levar mercadorias. Nós estamos falando, foi muito bem falado aqui, pela Gisele, pela Ana Maria, agora pela Rosana, sobre a importância de pensar um planejamento metropolitano. Hoje, você não fala Paris, você fala a grande Paris, a Paris metrópole. Você fala São Paulo, metrópole. Você fala Londres, metrópole. E as cidades médias europeias pensam também um planejamento integrado nas políticas públicas da sua área metropolitana. Lyon é a grande Lyon, e assim por Milão, a mesma coisa. Então, nós estamos com bons planejamentos, mas, infelizmente, isso não tem se tornado realidade. E como foi bem colocado pelo Gustavo da Marcoplan, a cidade da Esperança hoje é, de certo modo, uma cidade da exclusão. E a luta de todo mundo para poder se sentir bem com a sua consciência é ter uma cidade inclusiva. Agora, inclusiva e competitiva, porque se não gerar riqueza, se não gerar trabalho moderno, não dá para ter recursos para você fazer a inclusão nos serviços essenciais, que começa com as crianças em escola de qualidade para esse novo tempo que está chegando. Você falou muito bem, Salum, da cidade inteligente. Cidade inteligente é aquela que pensa que hoje o mundo está encaminhando para automação, para a inteligência artificial entrar em todos os setores. E aquilo que o Galileu Galilei falava, o papel da ciência é aliviar a canseira dos homens, a canseira das pessoas. Então, a gente não pode ter medo da tecnologia, da ciência, quando ela vem ajudar a trazer bem-estar para todos. Então, eu vou colocando... pode ir passando? Então, pensar essa questão do desenvolvimento integrado, não é só área verde no plano piloto, não é só área verde, é só lazer e comércios bons, na introdução toda. Aqui tem a última frase, não dá para ver bem, o financiamento dos trilhos, por exemplo, um trem Brasília-Goiânia, hoje, estudando as experiências mundiais, você tem várias possibilidades. Você tem parcerias público-privadas, você tem fundos verdes nacionais, inclusive no BNDES, fundos verdes nacionais e internacionais, por conta das exigências do Acordo de Paris e da COP26. Então, você tem esses fundos. Você tem o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, crédito de carbono, que ajuda, sim, a você fazer a transição para uma cidade, uma região de energia limpa e de transporte limpo e de produção limpa. E, como sabemos, as ferrovias no Brasil e no mundo, elas foram
nascendo as novas cidades, elas foram conquistando o território e gerando economia nas cidades, e emprego e qualidade de vida. A gente vê as grandes linhas. O estado de São Paulo tinha cerca de 6, 7 linhas, a Sorocabana, Mogiana, Alta Paulista. Quer dizer, você tinha que isso aí, ao longo delas, elas chegavam o trem e chegava às primeiras cidades. Então, eu estou mostrando aqui, concluindo, então, a valorização lindeira de um trilho é uma valorização imobiliária que é recurso, ajuda a você a financiar aquele trilho. Porque todo mundo quer morar próximo a uma estação de metrô, a uma estação de trem. Claro, tem que ter intermodalidade. Você vai precisar de muito mais ônibus alimentando, e bicicletas alimentando esses eixos principais, que é o modal certo no local certo. O modal certo é o transporte de alta capacidade, seguro e eficiente, é o transporte sobre trilhos, que chega a trazer mais de 1.000 pessoas, e limpo e seguro. E você tem que ter a alimentação local nas regiões administrativas e nas cidades, nesse eixo Brasília-Goiânia. Põe a anterior, por favor. A anterior. Só para mostrar como Paris tem 200 quilômetros de metrô, mas quase 500 quilômetros de linhas de trem intercidade, que atende a região. Mas faltava, olha só a preocupação em você integrar a cidade para promover o desenvolvimento regional. Paris fez um anel metroviário unindo as cidades de toda a região. Esse anel metroviário se soma aos 200 quilômetros de trem dentro de Paris e mais os quase 500 na região, que todos convergem para a área central. Esse anel metroviário, chama Expresso Grande Paris, é um metrô automático de última tecnologia, que gera, inclusive, tecnologia em vários aspectos, em vários subsistemas de um trem e dos trilhos, e do sistema de sinalização, todo inteligente. E ele une essa região com 68 estações. Eu queria voltar novamente a imagem. Maria Rosa, a gente vai ter que só resumir aqui para a então gente concluir, que a gente está estourando o tempo. Aqui. Desculpe. Então, só essa estação, essa é uma das 68 estações desse anel metroviário. Eu estou dando exemplo de Paris, mas isso está acontecendo em Berlim, em Londres, que fez também um trem ligando toda a sua área metropolitana com 130 quilômetros, no mesmo mecanismo. Essa estação que nós vimos anteriormente, aquela estação mais bonita, ela é do Kengo, daquele arquiteto prêmio Chrysler do Japão, o Kengo. Ela é uma estação que, em volta dela, tem moradias, escritórios, comércio. Ela própria é um grande shopping. Então, 68 estações que ajudam a financiar esse anel metroviário. Passa, por favor. Aqui são outras estações. Foram 68 concursos internacionais. Isso é muito importante, porque traz linguagens de outros países. Até um escritório de arquitetura de São Paulo ganhou uma das estações. Agora, para concluir, para financiar o desenvolvimento dessa região, dessa área metropolitana, nessas cidades hoje, que a gente vê isso muito, é lá no leste da China, aquelas cidades que florescem com toda a qualidade de vida, inteligência, verde, é muito importante. Você tem polos tecnológicos. Então, se estuda a vocação, por exemplo, aqui no eixo Brasília-Goiânia, lá os polos são esses principais que eu coloquei aqui, olha. São 8 polos ao torno dessas 68 estações. Esses 8 polos: pesquisa industrial, inteligência artificial e eletromobilidade, saúde e biotecnologia, economia verde e sustentabilidade, aeronáutica, economia criativa, gestão, finança e empreendedorismo. Ou seja, é um planejamento integrado. Você pensa aquilo que a Rosane falou muito bem, e as meninas do nosso painel anterior colocaram, você não pode pensar só um trilho, que um trem, alavanca o desenvolvimento. Mas aí você tem que pensar um desenvolvimento novo nessas nossas cidades. Aquilo que eu acho que foi o Gustavo da Marcoplan que falou, a cidade da esperança, de certo modo, é uma cidade da exclusão hoje. Então,
tem tudo hoje, a tecnologia, a vontade, o CODESE com essa força toda, né, unindo diferentes atores da cidade, o poder público, que eu acho que cada vez mais tem que ser um indutor e descentralizando que a sociedade produza, a sociedade construa, a sociedade ajude a planejar. Então, eu agradeço muito, e eu vou deixar... essa última imagem aqui é maravilhosa, é do Norman Foster, um arquiteto inglês, que fez uma das estações de Londres. Isso aí virou uma atração turística. Olha só o desenvolvimento na região ali do Tâmisa. Era um bairro pobre, abandonado, hoje é um dos bairros mais florescentes de Londres, graças a essa grande linha de 130 quilômetros que une a periferia de Londres, lá do lado oeste, à periferia do lado leste. E foi tanto sucesso imobiliário e construtivo e de empregos, que agora tem um segundo, chama Crossrail, tem a segunda linha que vai unir a periferia do sul com a do norte. Obrigada. Bom, a Maria Rosa fez uma defesa importante sobre a importância, então, de uma ligação ferroviária Brasília-Goiânia, e vocês acreditam que isso vai descentralizar o desenvolvimento do plano piloto, seria isso, para as regiões do entorno, e que isso pode ter um fomento ao mercado imobiliário, que também, por si, vai alimentar financeiramente a construção dessa ferrovia. É essa cadeia, né, econômica que você mostrou com exemplos da Europa. Depois é importante a gente refletir em relação também ao dentro do Distrito Federal, porque, por exemplo, você falou sobre o VLT, e recentemente o IPHAN deu um parecer contra o VLT de superfície na W3. Essa é uma reflexão também importante de se fazer, como a gente concilia, né, a gente trazer melhores opções de transporte público e, ao mesmo tempo, sem ferir o tombamento. Mas eu quero convidar agora a Emily... Então, olha, o CODESE vai colocar no documento isso. Tá brincando? Ricardo foi presidente, ainda do Conselho dos Moradores do Plano Piloto. Exatamente. Vão te rever, Ricardo. Quero convidar aqui, então, para entrar, para dar, a gente acrescentar aqui a nossa conversa, a nossa reflexão, a economista Emily França. Emily, dê a sua visão sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico do DF para a próxima década. Bom dia a todos. Inicialmente, vou fazer uma consideração aqui de Maria Rosa, que, segundo ela, o IPHAN proibiu a utilização de cabos suspensos, e não o VLT em si. Né? Então, existe uma diferença muito significativa. Né? O VLT poderia ser utilizado na W3, e como está sendo utilizado em todas as cidades do mundo e no Brasil também. Complementando tudo que já foi só acrescentando dito, a informação. Aí o governo do Distrito Federal alega que o projeto fica inviável porque você colocar os cabos subterrâneos vai encarecer demais e vai provocar outras obras. Só complementando a informação. Então, o impasse continua, porque o GDF disse que o projeto vai ter que ser refeito, é uma outra licitação e que vai ser encarecido o projeto, quase o inviabilizando. Mas não quero mais te interromper. Emily, continue seu raciocínio. Desculpe, só acrescentando a informação. Aproveitando isso, às vezes nós temos programas de governo que precisam ser melhor pensados. Por que as outras cidades no mundo inteiro, no Brasil, conseguem fazer um VLT com a condução toda subterrânea e para Brasília é tão caro? Será porque nós não pensamos que isso já deveria ter sido feito antes e não feito um projeto que, ao nascer, já nasce velho? Né? Um outro assunto importante, aproveitando, meio fora do que nós estamos conversando, nós precisamos ter projetos
de Estado e não projetos de governo. Conversando há pouco tempo com... Conversando há pouco tempo com a Evelise, eu perguntei a ela como é que teria ficado com aquelas obras todas da saída para o Lago Norte, a saída norte, a passagem do metrô por ali. Aí ela me disse que, conversando com os responsáveis pela obra, foi dito que não foi considerada a possibilidade de metrô ao se pensar toda aquela saída ali para o Lago Norte. Ou seja, é muito difícil que as coisas aconteçam de uma maneira adequada se nós não temos um pensamento de visão de futuro e de coexistência das necessidades. Uma das coisas que poderíamos pensar especificamente sobre esse caso, por que nós temos secretarias e órgãos responsáveis por cada tipo de transporte? Por que nós não temos uma autoridade de transporte única nos estados do Brasil? Para que elas coordenem e para que não se perca financiamento, para que não se perca investimento e para que se não dificulte o futuro. E voltando um pouquinho só agora, muito rapidamente, para terminar, sobre a linha Brasília-Goiânia, não só Brasília-Goiânia, mas em toda a nossa região metropolitana e em toda a rede, o que nós pensamos é que se tenha linhas férreas e polos de desenvolvimento que possibilitem que as pessoas vivam próximas ao seu local de trabalho e que haja uma distribuição espacial igualitária do desenvolvimento. Se nós damos oportunidade de trabalho, de saúde, de educação, de lazer a toda a área da nossa região, nós possivelmente vamos ter a contribuição de toda uma população que hoje está esquecida e que tem muito a contribuir. E, nesse sentido, o CODESE tem feito um trabalho que eu admiro muito e que eu acredito que, a despeito de toda a nossa, entre aspas, inatividade, dada a nossa situação política e econômica e de Covid, o CODESE é um instrumento que vai fazer com que a nossa sociedade participe mais e colabore mais e exija mais de nossos governantes, que são nossos representantes. Eles estão lá para atender a população. Obrigada a todos. Bom, então, nesse painel aqui, a gente conseguiu extrair que essa questão da mobilidade urbana e dessa linha férrea, ela é estratégica para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal e, como muito bem colocado pela Maria Rosa, pela Emily, pela Rosângela, de Brasília realmente poder, o Distrito Federal ser uma cidade inclusiva. E essa questão da mobilidade, ela é crucial para a gente poder democratizar o desenvolvimento, democratizar as oportunidades de emprego, descentralizando do plano piloto. Mas, fazendo agora uma rodada, já para finalizar, passar a palavra para as nossas 3 convidadas, que agregaram bastante com esse conteúdo aqui, essa reflexão que a gente está fazendo, e que vai virar um documento, né, para ser entregue. A Emily falou, né, a questão da política de Estado e não a política de um governante, do governante do momento. Vai sair daqui um documento importante que vai ser entregue aos candidatos, né, em agosto, aos pré-candidatos, candidatos ao governo do Distrito Federal, ao Palácio do Buriti, para que eles tenham conhecimento e possam assinar um compromisso para se cumprir, colocar em prática esse planejamento que vai sair daqui. Mas, para a gente concluir aqui o painel, fazer considerações finais das 3 sobre que outros fatores são importantes na hora da gente pensar esse desenvolvimento econômico para o DF. Salom, eu volto a dizer que, primeiro, nós temos que ter uma política de Estado para o desenvolvimento do Distrito Federal. E isso tem que ser um compromisso a longo prazo. Um outro ponto nós temos que ter os nossos polos de desenvolvimento. Isso nós não podemos mais
ter a Brasília como um centro. Nós temos que realmente criar os nossos polos econômicos, atraindo indústria, atraindo o comércio, o serviço. Nós temos um polo de agricultura que é um dos melhores do nosso país. A gente tem a Embrapa aqui do nosso lado. O turismo, então, nós temos que criar polos de desenvolvimento econômicos com responsabilidade, e nós precisamos do governo para isso também. É necessária essa parceria público-privada, para isso que nós estamos junto aqui no CODESE. Então, primeiro, nós temos que dar essa base e, principalmente, ter segurança jurídica em tudo que é feito, porque nenhuma dessas áreas, para desenvolver, para dar sustentabilidade à cidade, ela não vai se arriscar se ela não tiver um mínimo de segurança jurídica, né? Porque, vamos ver, cada um aqui vai estar, cada um de nós, da sociedade, estamos arriscando nossa própria vida. Então, nós precisamos de um mínimo de uma segurança jurídica. Então, esses são passos que têm que ser dados, e não perder o foco de que, com polos de desenvolvimento econômicos focados no pequeno, no médio e no grande, é a nossa saída, e nós precisamos disso. Muito obrigada, Rosângela Gravia, pela sua participação. Vou passar aqui a palavra para Maria Rosa, para fazer suas considerações finais, 2 minutinhos. Que a Rosana falou, e também a Emily, é essa questão, esse planejamento integrado. E não temos que inventar a roda. A gente vê países mais dinâmicos, mais avançados, o que estão fazendo para trazer inclusão, qualidade de vida, emprego e serviços públicos corretos, decentes, né? Saúde, tudo isso precisa de recursos. Então, você tem que ter esses polos. Portugal, que é um país pequeno, tem cerca de 20 polos estratégicos, conforme a vocação da região, e que o governo incentiva. Esse é o papel, incentivar, induzir. Mas trazer parcerias. Tem um exemplo incrível, mas é mais como assim para animar que a China tem feito isso. Ela chegou, tem um exemplo, está na internet, em 90 quilômetros em uma semana. 90 quilômetros de trem. Por quê? Claro, com alta tecnologia, colocou uma força-tarefa e estou querendo dizer, esse trem daqui Brasília, essa ligação Brasília-Goiânia, se já tivesse sido feita na época do governo que previu isso, que tinha, né, esse trem, tanto o Juscelino como depois até o governador Roriz, que previu o trem, seria outra realidade as nossas cidades do eixo Brasília-Goiânia. Então, isso não é para o futuro. Pensar o futuro, o planejamento integrado para o futuro, o que queremos, à luz do que a ciência e a tecnologia está evoluindo. Porque hoje os polos modernos têm que estar consoante com a evolução da tecnologia. Não adianta fazer um artesanato de chinelinho, é que ninguém vai comprar, de repente. Você tem que fazer coisas, hoje, com a economia criativa, está aí, mostrando um artesanato que possa ser exportado. E tem que ter logística, tem que ter o trem para levar as mercadorias, tem um polo de fruticultura, e como saem essas frutas? Eu vi produtor rural falando, e pessoal da economia, do agronegócio? Não, da economia, a economia social, não da economia social, o pessoal que está em assentamentos, em cooperativas, produzindo orgânicos. Quer dizer, você não tem escoamento próprio, prático. E Brasília, o Distrito Federal, pela sua geografia, ele é um hub natural. A localização é a melhor. Quer dizer, Brasília tem uma grande vocação para a logística. Nós poderíamos estar distribuindo, sermos fornecedores do país inteiro. Muito bem colocado. A gente vai ter que concluir, Maria Rosa. Concluir esse polo de fruticultura e os outros polos da agricultura e de outros setores, precisa logística, precisa um trem. Então, esse eixo ele vai ajudar a locomoção dos bens, da competitividade, e vai ajudar
o turismo. E o nosso turismo aeroporto aqui regional. também está mais inserido nessa questão turismo estratégica como no transporte de cargas, né? E não só de passageiros. O aeroporto JK também tem um papel estratégico muito importante nisso. Você precisa localmente transporte eficiente. E hoje a tendência, a transição toda, no mundo todo, é o ônibus elétrico. Porto Alegre já está fabricando ônibus elétrico. Tem um ônibus circulando. Quer dizer, o Brasil tem fábricas de ônibus elétrico, micro-ônibus. Então, você, para alimentar as estações, seja do metrô, seja do trem, que a gente espera que logo ele seja uma realidade, você tem que ter também o transporte limpo, né? Então, Maria Rosa, muito obrigada, Maria Rosa Ravalho, pela sua participação. E passando aqui a palavra para a Emily França de Paula, concluir com as suas considerações finais. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de frisar, para encerrarmos rapidamente, é que quando se fala, pelo menos quando eu falo em projetos de Estado e não de governo, estamos falando de coisas do tipo, vamos pegar o exemplo do que estamos aqui conversando, polos de desenvolvimento. Eu preciso ter um marco legal que direcione a ação e que possibilite aos empresários, aos investidores, enxergarem para onde eles deverão ir e o que terão e o que conseguirão fazer com base naquilo que Rosângela, inclusive, acabou de falar, da segurança que o governo lhe dê, né, que o Estado lhe dê. Então, é importante ter as diretrizes que estariam num marco legal. E, além disso, ter uma fiscalização a cada ação de governo que possa vir a influir ou contradizer essa diretriz. Eu tenho que ter um órgão que fale, não, você não deve ir, você não pode investir nesse sentido, porque isso não é para onde nós queremos ir. Você precisa se adequar ao nosso planejamento integrado. Isso é muito importante. E, para finalizar, eu vou parafrasear o Murilo Alagão em um artigo da Veja, em junho, julho do ano passado. Ele diz, eu vou fazer com o DF, ele fala com o Brasil. O DF é melhor do que parece e é muito pior do que poderia ser. Então, aí entramos o CODESE e a sociedade civil para, junto com o governo, darmos uma equilibrada e realmente atendermos às necessidades de todos nós. Obrigada. Excelente, muito obrigada. Convido vocês a permanecerem para o próximo painel sobre economia criativa, com Márcia Zaru, Reinaldo, vários representantes. Miguel Galvão aqui, vice-presidente da Câmara de Economia Criativa da FEComércio. Obrigada pela participação. Obrigada, então, a todas as participantes do painel Desenvolvimento Econômico, a vocês que nos acompanham pela internet. A sua participação, a sua presença, seus comentários são muito relevantes e importantes para a gente. Você também que está aqui presencialmente, aproveite para participar dos nossos painéis, enviando as suas perguntas, os seus comentários no chat do YouTube, pelo Messenger. Você pode colaborar para enriquecer ainda mais esse debate. E, a seguir, nosso quarto painel de debates com o tema Economia Criativa, Esporte, Turismo e Cultura.
Foi um ano de muitos desafios. E nessas horas, a gente se surpreende com nossa própria força para seguir em frente. O BRB se firmou como um banco cada vez mais presente e humano, que cresce nacionalmente, mas sem nunca esquecer suas raízes. Queremos um ano novo cheio de boas surpresas. E para isso, conte com um banco eficiente, competitivo, completo, que nunca para de inovar por você. Surpreenda-se ainda mais com o BRB em 2022. Lembram de mim? Eu sou o Terrinha. Eu cresci. As oportunidades da TerraCap também. Você tem que aproveitar. Não perca as super vantagens que a TerraCap oferece para regularizar o seu imóvel. E o investimento que você faz para regularizar sua propriedade, a TerraCap devolve em urbanização e infraestrutura. É imóvel legal, tranquilidade para você dormir em paz e segurança jurídica para o seu negócio e para a sua vida. Aproveite a venda direta e regularize já. Eu volto, trazendo mais notícias boas. A TerraCap investe em você. O que é o futuro para você? Para nós, a resposta está nas pessoas. Como será a vida delas daqui a 10, 20, 30 anos? Como nos preparar para todas as mudanças que elas precisam? É isso que impulsiona a Brasal a pensar o novo todos os dias. Representando grandes marcas, atuando em 3 estados do Brasil. Nos desafiamos a ser a melhor versão de nós mesmos, superando nosso próprio limite, evoluindo em nossos resultados. É exatamente isso que nos torna Brasal. Somos movidos pelo que acreditamos. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa marca. Brasal. Confiança gera resultado.